som está muito alto aí. Olá, olá, olá! Muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes para o nosso terceiro papo virtual Gigantes da Conservação. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima, a gente já sabe que é a primeira live dela, então são muitas responsabilidades, é uma pessoa muito esperada para a gente ouvir suas histórias, não é isso, Flávia? Tudo bem? Tudo bem, Paulina? Neca, tudo bem com você? Bom estar com vocês também. Obrigada por ter vindo. Você não sabe o prazer, para mim, acho que é um dos melhores presentes que eu ganhei nessa quarentena, né? Estar com você aqui batendo papo. Obrigada pelo seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso hoje. E fico feliz de você poder trazer as histórias, né, do Tamar, uma vez que é a ONG que a gente ama, que a gente segue, que vocês abriram todos os caminhos para que a gente pudesse, para que a gente hoje possa estar trabalhando de uma forma muito mais light, com muita coisa já feita, sem ter que inventar tanta roda. Eu sei que conservação não é receita de bolo, né? A gente não consegue seguir, mas tem muita coisa que a gente aproveita e vai no que deu certo de vocês, né? E nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Exatamente. Não falta. Bom, vou fazer só as apresentações e a gente já vai falar também dessa live com propósito, né? Exatamente, a nossa convidada é Neca Marcovaldi, oceanógrafa, cofundadora da Fundação Protamar, uma grande referência no universo da conservação, então, todo mundo muito honrado de te ter aqui hoje, Neca, muito obrigada. Lembrando, você que está chegando agora, essas são lives com propósito, né, que estamos fazendo pelo Instituto Tamanduá. Então, são lives duplamente importantes. Primeiro, por transmitir esse conhecimento, por ter a oportunidade de ouvir um pouco de bastidores da construção de grandes projetos de conservação no Brasil e também de ter a oportunidade de mostrar canais para você contribuir, para você doar, para você ter sintomas de solidariedade. Afinal, a gente está vivendo um período muito complicado, social e ambientalmente falando, então, por isso que tem esse QR Code ali do ladinho da Flávia. Conta um pouquinho mais, Flávia, vou atrás aqui para mostrar um pouco desse trabalho. Então, a ideia, gente, é que a gente possa fazer essa mobilização social por essa via hoje, né, que são as lives, e arrecadar a cesta básica, fundos para cesta básica e para kit de higienização para as comunidades que a gente vem trabalhando, né? São as famílias, na verdade, são, como eu sempre falo, são as nossas famílias, são as pessoas que a gente trabalha junto, que nos ensinam e que sempre nos ajudam. Então, hoje é a nossa vez de ajudar, né? Então, nós temos duas bases hoje no Brasil, né? Uma no Piauí, essa é a base lá no Delta do Parnaíba, e a ideia é a gente reverter fundos para essa comunidade do Passarinho, comunidade que a gente vem trabalhando lá no Delta, né, da Ilha das Canárias, e a base na Bahia, que a gente vem trabalhando com essa espécie, a preguiça de coleira, né? A base da Bahia, nós vamos reverter para 3 comunidades, que é a Sapiranga, que é da comunidade do lado da reserva, que a gente trabalha, a reserva da Sapiranga, comunidade Tapera e comunidade Pau Grande. Neca Marcovaldi conhece muito bem as comunidades, mora lá há muitos anos, né, Neca? Com certeza parte da sua família. Então, a gente está aí arrecadando, está aí o QR Code, é só clicar, pegar o celular, colocar no Fotos, clicar, que já aparece o site do Instituto Tamanduá para fazer a doação, tá? E quem quiser ajudar ainda mais, é só entrar em contato@tamanduá.org e fazer uma doação maior ou que vocês tiverem interesse em doar. Muito bom, muito bem, muito bem. E a gente, bom, eu vou deixar já vocês agora nesse papo, porque
Eu também estou muito ansiosa, vou ficar aqui mudinha, só acompanhando e monitorando esses comentários, vocês podem participar, lembrando que vocês também podem entrar também direto no institutotamanduá.org, se não conseguir fazer esse negocinho aí do QR Code, que vão ter os caminhos para você fazer a doação. Essa semana já rolou ali na Bahia, foram 25 cestas básicas, e também lembrando que cada cesta básica ajuda uma família por pelo menos um mês. Então, é muita coisa, né? Vamos ter esses sintomas de solidariedade. Meninas, uma grande conversa para vocês. Estou aqui. Ei, obrigada. Neca, de novo, obrigada. Estou feliz. Aqui, ó, eu vou te mostrar a quantidade de perguntas. A receita de bolo do sucesso da conservação. Porque, como eu falei, o Tamar, para mim, não tem, né? Acho que é unânime, né, no país, a ONG mais conhecida, a ONG que tem feito, né, que a sociedade acolheu e que é mesmo o xodó e o orgulho de nós brasileiros, né? Então, fico muito feliz mesmo. E aí eu queria saber como começou, né? Eu ouvi dizer que foi um grupo assim de maluco para Atol das Rocas e viram lá uma chacina, uma mortalidade grande de tartarugas. Isso é verdade ou é fake news? Isso é o pré-Tamar, que é um embrião de quando nós fazíamos oceanografia na FURG, na Universidade do Rio Grande, e, coincidentemente, essa primeira expedição eu não estava, eu entrei em 77 quando eles voltaram. E essa história é real, né? Depois eu engatei com essa turma e foi assim que eu permaneci até hoje com várias pessoas dessa mesma história. Essa história foi uma ida, né? Nós fazíamos, a partir de eu chegar lá e me juntar com eles, eles já faziam expedições. Rio Grande é muito frio e todo mundo queria vir para o Nordeste. E, de preferência, oceanógrafos lá no meio daquele lindo cassino, querendo um pouco de área tropical, um pouco de calorzinho, um pouco de outra história e outro cenário. E já naquela época, tinha Ipiranga Petróleo lá em Rio Grande, e se fazia uma vaquinha. O Museu Oceanográfico de Rio Grande nos dava umas missões quase impossíveis, que era coletar, naquela época, moluscos para trazer para o museu, para pesquisa, outros tempos, né? E aí, assim, partiu essa jornada aí para todas as rocas, no meio do nada, sem condição nenhuma, as histórias se repetem muito. E quando eles chegaram lá, eu não estava, uma noite, foram surpreendidos por alguém que gritou, que estava no acampamento, enfim, na confusão saíram e tinham virado 14 tartarugas, os pescadores, no Atol das Rocas, e criou-se ali uma briga, porque eles queriam matar, porque a galera ficou revoltada, porque conseguiram salvar algumas. Acabei de me esquecer quantas. Mas salvaram uma parte, outra parte não conseguiram negociar. E aquilo começou a voltar para Rio Grande, dentro das aulas na universidade. Inclusive, nós aprendemos com os professores que tartaruga marinha não desovava no Brasil. Olha. Porque não tinha trabalho científico publicado. E a referência, como era acadêmica, então mostravam fotos, chorava, dizia que era verdade, mas para os professores, na época, era tão distante que parecia fake news de estudantes. E não era. Isso gerou um sonho, que a gente chama sonho de estudante, né? Que acabou numa conexão com uma demanda do Brasil de responder, na época, o IBDF, para alguma pauta de conservação marinha, a Maria Tereza Jorge Pádua, o Renato Petrilhal, uma turma que já estava em Brasília, começando conservação em áreas terrestres,
juntou, né, a fome com a vontade de comer, uma tentativa, e assim, em 1980, surgiu uma demanda, que aí sim fala dos malucos, né? Quem é que podia atender essa demanda? Precisávamos, com nada quase de recurso, uma equipe enorme de 2 pessoas fixas, que era o Gui e o Catu, e 2 ambulantes, que era eu e o Lauro Madureira, fazer um levantamento de 4.000 quilômetros de litoral. Né? 4.000 a pé, a cavalo, de jegue, nadando, e os outros 4.000 para o questionário, que eram os menos prováveis de ter desova. Famosa caravana Holiday? Caravana Holiday. E partimos para essa empreitada, foi a primeira empreitada, que foi um levantamento, que eu tenho um videozinho, não sei se vale a pena a Paula já mostrar. Vale. Vamos, quer que jogue? Vou jogar então, peraí. Esse videozinho eu tenho ele no meu coração, porque ele conta muito essa história, né? Nós tínhamos 3 perguntas para responder. Tem tartaruga marinha desovando no Brasil? Quais são as espécies? Antes, Paulo. E se tem tartaruga, quais são as espécies? Quais são as áreas ainda onde tem desova? Que número, mais ou menos? E quais são as ameaças e qual é a situação? Então, aí está o jipinho, que nem na época existia, já é um luxo de 2 anos depois, o meu jeguinho, que era num cavalo misturado com jegue. E a gente literalmente andou a pé e foi em todas essas comunidades, eu tenho relatório de tudo isso, batendo na porta, olhando as evidências, conversando com os pescadores para saber. E no final desse levantamento, você passa o próximo, a primeira resposta, sim, o Brasil tem tartarugas, não é mentira. E tem tartaruga desovando, tem 5 espécies das 7 que existem no mundo. E a próximo desafio foi, nós nos deparamos, em 1980 a 82 foi o levantamento. Em 81 nós já começamos a pensar em o que fazer. E lembrando, gente, que naquela época não tinha metodologia, não tinha planejamento assim, de educação ambiental, não tinha recurso, né, que rodasse na linha de conservação marinha. E o que nós tínhamos era uma situação semelhante à pandemia, que não tinha a mínima chance de a gente se safar dessa, porque todas as tartarugas praticamente eram abatidas, e quase 100% dos ovos eram comidos. E, eventualmente, os cascos eram usados de uma forma bem mais moderada do que no Caribe, na Ásia, para comércio, né? Aí, a partir disso, por intuito, sem nenhum modelo, nós nos estabelecemos em 3 lugares, foi Pirambu, em Sergipe, Prado Forte, na Bahia, e Comboios, no Espírito Santo. Você passa o próximo? Entendendo o seguinte, nessa nossa primeiro insight, que não dava para chegar nos lugares e dizer, você é proibido de fazer isso, não, a partir de agora não faz mais, é lei. Já tinha até uma legislação bem embrionária, mas a maioria dos pescadores não conseguia nem entender o que estava escrito. Então, era uma coisa assim, muito clara. SOS, tem que fazer alguma coisa agora, não dá tempo, não tem longo prazo, não tem médio prazo, vão fazer o quê mesmo? Aplicar conhecimento acadêmico também não dava. Quem que entendia de tartaruga? Muito. Os pescadores que usavam elas diretamente para consumo. O que a gente fez? Com um pouquinho, e foi evoluindo isso do que a gente tinha, a gente contratou os que mais
matavam tartaruga e os que mais coletavam ovos para trabalhar conosco. Então, combinamos um combinado bem simples. A partir de agora, vocês, no mesmo lugar que vocês pescam, vocês vão nos ajudar, a gente aprende com vocês e vocês nos ajudam. E para isso também entendemos que tinha que gerar benefício direto econômico, salário, tinha que ter um subsídio. Não dava para ficar delirando, achando que as pessoas iam aderir a uma causa no meio desse nada, né? Como era. Próximo, então. A contratação dos tartarugueiros foi a ação número 1, que é o que eu estou contando agora, que se desenvolveu de uma forma muito bacana e tomou um formato de metodologia. Então, em vez de nós contratarmos pessoas das grandes cidades e pessoas que passariam 6 meses em cada lugar desses e iriam embora, nós fizemos questão de manter as pessoas que eram de fora no lugar, nesses lugares, sem ir embora, de 6 em 6 meses, e trazer esses pescadores para cada um na sua pequena área, proteger os ninhos de tartaruga. E funcionou porque cada um pertencia a uma comunidade e isso era um programa de educação do vizinho. O vizinho não ia tirar o trabalho do amigo que estava trabalhando. Então, assim, foi uma redezinha que foi dando certo para a gente conseguir respirar, conseguir salvar o que restava e pensar com um pouquinho mais de calma numa nova etapa mais a médio prazo. Bora? E, Neca, deixa eu perguntar, nessa época você já estava na Praia do Forte? Já morava? Eu estava lá em 80, fazendo aquele levantamento, que foram 2 anos de expedição. Sim. No final de 81, a gente já se estabeleceu na Praia do Forte. Então, eu estou na Praia do Forte morando totalmente desde 1981. Olha. Né? Aí, não sei se eu continuo aqui, tem mais alguma perguntinha aí dessa fase? Não, eu tô encantada, porque assim, a estratégia, eu tô pensando, né, que como coordenadora também, né, que é isso que eu falo aqui, que a gente fica pensando nas estratégias que todo mundo toma, né, e o que essa estratégia leva a longo prazo, né? Olha que estratégia interessante que vocês tomaram e por isso esse sucesso. Vocês já montaram 3 bases simultaneamente, né? Sim, praticamente a primeira foi um tempo em Pirambu, mas já veio para a Praia do Forte e logo em seguida treinou gente e foi para Comboios. Por que eram esses 3 lugares? Pelo número de desova, que ainda era significativo, e também porque todos os lugares tinham uma espécie predominante comum, que é a cabeçuda, mas todos os 3 lugares tinham uma espécie secundária diferente, que era a abundância maior só naquele lugar. Então, no Espírito Santo tem a de couro, que só tem lá, desovando, né? Na Praia do Forte tem, na época, a de pente, era o único lugar que se sabia, agora tem-se um registro em todos os lugares, mas com um número mais robusto aqui no Rio Grande do Norte. E em Sergipe, as olivas, que são as menorzinhas, que eram um número muito menor que a cabeçuda. Vocês vão ver, não vou mostrar um gráfico de resultado, que elas passaram a Bahia, então é a espécie que está em maior recuperação. E deixa só mais uma coisa, eu gosto de sistemática, né, taxonomia, adoro esses trabalhos. Essa expedição que vocês fizeram, vocês devem ter descrito muitas coisas, né, de ambiente marinho, como que foi também, de coleta? Coletaram outras informações? Esses 2 anos, Flávia, não, era uma coisa muito caravana holiday, muito tupiniquim mesmo. Nós tínhamos um objetivo, pouquíssimo recurso, a gente não tinha essa coisa planejada mesmo de fazer um trabalho. Nós batíamos na porta, tomávamos cachaça com o pescador, nos enturmávamos, ou dávamos uma espiadinha na casa para ver se tinha um casco ali pendurado, via se alguém estava comendo ovo, e assim a gente foi
descrevendo única e exclusivamente o objetivo que eram as tartarugas. Até porque, lembrando que a gente chegava de noite, estava acabado, tinha dia que andava 30 quilômetros de praia. Meu Deus. Sem entender muito de maré na época aqui do Nordeste, então. Às vezes Em Nordeste, nos anos 80, né? Imagino que vocês chegavam em comunidades assim que não devia ter luz, nada, né? nada. Por isso que a gente chamou de caravana holiday, porque em várias, todas tinham uma igreja. E a maioria, o grupo organizado era de mulheres que faziam parte da igreja católica. Mas em algumas comunidades estava começando a chegar a televisão, que era antena de peixe, aquela antena velha, que eu acho que a maioria da galera nem conhece hoje. E tinha como se fosse um monumento na pracinha de cimento onde morava a televisão. E as pessoas se juntavam de tardezinha, no maior frisson, para ver aquela televisão, que a metade era chuvisco, porque nunca pegava bem. A outra metade todo mundo já tinha tomado cachaça, não entendia porra nenhuma. Nossa, imagino. E aí imagina a quantidade de pessoas, né, que você conheceu, de história, porque legal de expedição é isso, né? Conhecer os lugares e se chegar antes, né? Muito bom mesmo. Fomos privilegiados, Flávia. E Neca, me fala uma coisa, de mulher para mulher, sem ser Marisa, mas de mulher para mulher, como que foi, né? Como que era na época? Paulina pode falar também, fez uma série bem linda em Mulheres da Conservação, né? Como que era trabalhar assim? Como você era recebida? Porque imagino que para tartarugar, para sair, para ver a desova é à noite, né? A ribada toda, né? Então, assim, como que era sair com o pescador, tá trabalhando você como mulher? Então, foram tantas emoções. Foi meio confuso, né? Quando eu cheguei na Praia do Forte, eu tinha 22 para 23 anos, gringa, né? Até a minha comunicação, por mais que eu achasse que eu falava português, eu não entendia e ninguém me entendia nada. Né? E, obviamente, era uma maluca, porque o Gui, que era meu marido, que estamos juntos nessa jornada de vida, ficou com o encargo de meio que implementar outras bases, ele viajava muito e eu fiquei com a responsabilidade da Praia do Forte. Então, eu era aquela coisa do teatro mambembe, né? Eu era bilheteira, eu era trapezista, eu era rumbeira, eu fazia tudo. E aconteceu uma coisa muito incrível, que foi o seguinte, quando eu já não aguentava mais andar a pé, porque eu fazia a Praia do Forte inteira a pé, eu pedi a Praia do Forte era uma fazenda de coco, eu pedi para o gerente da fazenda, por favor, me emprestar um cavalo. E ele olhou para mim e disse, você é uma maluca, eu tenho filho, ele era um paulista. E eu não vou deixar você ir sozinha, não. Você vai com o meu cara de segurança, que eu não me lembro o nome agora, que era um senhorzinho, que era pescador, e ele chorava e dizia, vige, dona senhora, você é menina, você vai fazer eu perder meu emprego, porque eu não saio na praia com a senhora de jeito nenhum, porque tem fogo no corredor, que é o Biatatá. E aí criou esse conflito e acabaram me arranjando a pessoa mais audaciosa da região, que era o fiscal do coco. Aí o que acontecia? Eu morria de medo do fiscal do coco, porque eu passava a cavalo, patrulhando na praia com uma pessoa que eu não conhecia, que virou um grande amigo, o Mundinho, das 6 da tarde às 6 da manhã. Nossa. E essa lenda do fogo, o que era? É o Boitatá. O Boitatá mesmo. O corredor, o Boitatá, cada um. Gente, né? E o Gui, nisso, só viajando, daí ele voltava, ia com vocês de vez em quando e ia implementar outra base. Aí eu comecei
poucos ninhos, depois tinha dias que eu ficava 8 horas por dia cavando ninho de tartaruga, porque não dava para deixar na praia, tinha que trazer para o cercado, senão todos eram roubados, mesmo a gente com essa estratégia não alcançava a extensão de praia, né? E a gente fazia tudo, eu fazia tudo, né? E também comecei a ser aceita aos poucos, primeiro pelos pescadores. E o grupo de mulheres não gostou muito da minha presença. Imagino. Porque eu ia para a praia, porque eu ia para a praia de noite, eu não devia ser uma pessoa muito, assim, não passava muito pelo grupo das beatas, com muita aprovação. Hoje passo por todas, o tempo vai mostrando, né, que tudo com persistências, tudo na vida acaba valendo a pena quando a alma não é pequena, mas passei muito sufoco no começo. E Neca, essa ideia que realmente fez a diferença também de retirar os ovos e levar para um cercado, como que surgiu? Vocês sentaram? Ou já existia essa estratégia fora do Brasil? Não, essa, inclusive, não é uma técnica de manejo ideal. O ideal é o que a gente atingiu agora. 95% dos nossos mais quase 25 mil ninhos por ano ficam na praia, né? A brincadeira é a tartaruga sabe o que faz. Então, é melhor deixar tudo do jeito que é. Mas foi intuitivo também, Flávia. A gente não tinha nada. Exato, exato. Não, foi a estratégia de conservação da época e que foi o sucesso que realmente chegou onde está hoje, né? Porque hoje é muito mais fácil a gente falar, não, essa estratégia não, porque... Mas na época foi feito e muito bem feito para estar hoje onde está, né? Bom, eu no final de temporadas, assim, das 2 primeiras temporadas, já era a tartaruga, eu sabia cavalinho de tartaruga com a perfeição, que eu já estava quase me achando uma quelônia. Nossa, é pesado, né? Eu fui no Tartarugar uns dias aí, não é fácil mesmo, não. Que campo difícil, viu? Tá mais fácil pegar preguiça. Mas trabalho em campo sempre é melhor do que trabalho de cabeça, né? Mental. Neca do céu, vou deixar essa pergunta mais para frente, mas assim, até a Tati Neves está aí, tá assistindo. Como é difícil, né, essa parte de administração, né? Como a gente fica longe, né, do que a gente realmente sente de bom, né? Como é bom voltar para campo, como é bom estar junto com os bichos, a gente vai ficando cada vez mais longe, vai ficando cada vez mais no papel, né? Quando a gente está na coordenação, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo que vai aprendendo um ofício e, de repente, começa a ter um pouco de conhecimento, que se chama em algum momento até velhice, né? No caso, experiência acumulada. E aí, claro que é melhor você ir assumindo posicionamentos estratégicos para fazer melhor, né, o que você começou fazendo e dar oportunidade para as pessoas se inspirarem, se emocionarem, fazendo o que inspira mais, né? Para quem escolheu fazer oceanografia veterinária, biologia, são os bichos, né? E é isso que você faz mesmo, inspira. Se hoje eu também estou aqui coordenando um projeto, você me inspirou muito para poder fazer, sabe? Até uma mulher fazendo, né? Você e muitas outras, então, Tati, inclusive, também. Então, eu agradeço mesmo, porque é muito bom, né? E é legal porque a gente realmente, aí você falou, a gente vai tomando forma, vai tomando as diretrizes do que a gente sempre sonhou, vai pondo em prática, né? E juntando com uma equipe, com colegas e tentando fazer a diferença, né, Neca? Bom, mas vou voltar para a sua apresentação. Você estava falando da metodologia, né? A primeira, então, foi as retiradas. O monitoramento das praias e aí, se a gente consegue retomar lá, consegue... Os slides, Paulina? Porque daí a gente entra Eu quero saber da primeira leva das bases, depois vieram uma segunda geração, né? Nós estamos na primeira geração das 3 bases.
Eu estou tentando fazer um apanhado do Tamar mais ou menos rápido, né? Então, a metodologia era o monitoramento, né, que foi formando uma rede que acabou sendo aplicada em todas as áreas onde nós atuamos. E o monitoramento noturno, desde sempre, desde o começo, eu já fazia naquela época a marcação das tartarugas nas nadadeiras anteriores, que são plaquinhas de inox, que são como se fosse uma carteira de identidade, né, para ver se esses animais são migratórios, aonde que eles são encontrados, tem um endereço para nos mandar um retorno. E para nós mesmo entendermos que essas tartarugas, à medida que a gente vai marcando, a gente vai reencontrando elas na praia, normalmente num lugar bem próximo, né? Elas tendem a voltar para um lugar de desova que elas desovam a primeira vez. E, além disso, a gente mede os animais e, mais recentemente, começou a fazer essas coletas de pele, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro vou compartilhar com vocês o nosso resultado da última temporada que está computada. Infelizmente, essa temporada a gente teve que cancelar os trabalhos em função da pandemia, mas vai ter os resultados com certo retardo. Então, a temporada que eu tenho aqui é 2018-2019, nós protegemos 2 milhões de filhotes. Aí vocês têm um placar dos lugares onde a gente trabalha, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, Trindade, a Fundação Pratamar trabalha e atua. E como vocês podem ver aí no nosso gráfico, a espécie hoje predominante é a Lepidopteris olivácea, que é a oliva, a segunda, a careta, depois tem a imbricata, que ela é bem... tem uma distribuição mais espalhada, mas tem pouca concentração. E esses dados em vermelho são da área que a gente chama de índex para o Atlântico Sul, do nosso lado aqui, que é a Ilha de Trindade. Próximo. Nossa. Também a gente tem trabalhado com captura científica desde o comecinho, principalmente lá em Fernando de Noronha, tem um banco de dados robusto. Essa prática é muito importante para que a gente colha, e lembrando que as tartarugas marinhas passam mais do que 90% do tempo dentro d'água, é muito difícil a gente ter todos os parâmetros demográficos necessários para entender das populações. E todo o acesso que se tem é normalmente com as fêmeas, então fica faltando um pedaço da equação perdido no oceano, né? numa coisa assim que é um universo gigantesco. Então, esses trabalhos permitem que a gente entenda algumas coisas, tipo taxa de crescimento dos animais, residência, fidelidade, e que com isso a gente possa compor um cenário de modelagem e chegar próximo, em algumas situações, à situação mais ampla das populações. Próximo. Bom, aí entra você, estagiária, Flávia, entra a segunda etapa. Quando nós entendemos que nas áreas de desova, depois de 10 anos, já tinha uma metodologia, a gente tinha como permanecer e não ia mudar de uma coisa para fazer outra e deixar a peteca cair, porque não dava para fazer isso, nós começamos a tentar nos espalhar um pouquinho para dentro d'água. Né? E esse dentro d'água foi intuitivo também e imediato. Nós tínhamos registros regulares de captura acidental de tartaruga marinha por pesca artesanal, na época, nos anos 90, em Ubatuba e Ceará, basicamente com muita frequência. E nós resolvemos apostar no que era possível alcançarmos com os nossos próprios braços. Isso foi uma maneira de um modus operandi do Tamar. Sempre ir um passinho atrás do outro. Então, a gente
fez um trabalho inspirado no que estava fazendo nas áreas de desova, com o mesmo trato com os pescadores, para que em áreas de pesca artesanal, tipo os cercos em Ubatuba, os currais no Ceará, onde a tartaruga não morre afogada, porque ela fica viva, presa numas armadilhas, né? Que os pescadores nos ajudassem a resgatá-las, e isso aconteceu lindamente, né? Isso foi nos anos 90. E esses lugares hoje também servem para aquele trabalho que eu mostrei no slide anterior, como instrumentos para coletar também dados demográficos de marca e recaptura. Então, são lugares bastante estratégicos. Próximo. E, Neca, essa segunda geração, né, na qual eu tive honra de fazer estágio, acho que em 96, que foram mais 3 bases construídas, 3 bases elaboradas. Eu tô entendendo a estratégia do Tamar, muito interessante. Eu não me lembro assim na cronologia, eu sei o seguinte, até 90 nós tínhamos todas as áreas de desova, que a Fundação continua trabalhando hoje, que não são as únicas no Brasil, são as que a gente considerou na época com chance de se recuperar. Hoje, graças a Deus, tem uma rede de trabalho enorme de pessoas que trabalham em área de desova, com menos desova, que não são menos importantes. Só que isso foi possível porque criou um tecido, né? As pessoas foram se conscientizando e tendo outras iniciativas, o que é muito bacana. Quem é responsável por compor essa rede, a parte de incentivo, de assessoria técnica, etc., é o Centro Tamar, que é do ICMBio. A Fundação executa essas ações nessas áreas. Então, Ubatuba e Ceará, com certeza, eu tenho na cabeça, um é 90 até 92, um é 90 a 91, e depois, hoje, a gente vai ver o mapa lá, a gente tinha uma piada no Tamar, que era atravessar a próxima barra do rio, porque o nosso limite era o rio, normalmente, entre uma base e outra, né? Então, a gente foi criando filhotinho, atravessando barreiras, atravessando as barras de rio, né? Foi a maneira como a gente se multiplicou. Bom, aqui rapidamente, também como uma evolução, uma iniciativa tanto do Centro Tamar, do ICMBio, como amparado também por uma execução da Fundação, e na época em cooperação, se criou um plano nacional, né, de redução de captura incidental das tartarugas marinhas, e nesse momento se trabalhou mais a pesca industrial, apesar de ter feito um mapeamento. Assim como fez a caravana Holiday, fez mais ou menos um mapeamento de todas as interações de tartaruga com pesca, quais as mais importantes e quais a gente teria fôlego para tentar mexer e trabalhar. Né? Desse plano todo, nosso primeiro resultado a gente atingiu depois de 19 anos, trabalhando com as frotas, principalmente de Itajaí, de Espinhel, né? E graças a esse trabalho de 19 anos, que foi muito com os mestres, a Tati aí sempre trabalhou também bem junto, né? Porque os albatrozes também são bastante capturados pelos espinhéis. Se criou uma normativa, que agora é uma normativa de que os barcos industriais têm que usar um anzol circular, que é um tipo de anzol que, ao contrário do J, que a tartaruga engole e morre normalmente, ele diminui até 70% da captura incidental. Ele é bom para os pescadores, ele não diminui a pesca, e ele é bom para as tartarugas. Mas isso foi um trabalho de 19 anos, e a gente chegou à conclusão que a política pública foi importantíssima de selar, né, com chave de ouro essa etapa, mas o trabalho de convencimento também com os pescadores e com as frotas de aproximação
Quando chegou na hora da normativa, já estava todo mundo convencido, né? Então, foi bacana, a gente doava anzóis e eles foram aderindo até voluntariamente. Alguma pergunta eu posso passar? Não, é bem interessante. Eu lembro na época também do Albatroz, trabalhando com o Storyline, né? Tinha o Bruno, acho, do Tamar mesmo, trabalhando, né, com essa questão dos anzóis, né? E há tempo atrás, eu lembro que um monte de gente falava, imagina que o pescador vai aderir a esse anzol diferente, uma vez que eles já pescam bem, já tem uma tradição de pescar com esse J, né? E foi implementada e saiu o plano, então é muito legal ver ao longo do tempo, quando você vai persistindo, né, para fazer essa mudança, né? E mostrando na prática, né? É importante lembrar o seguinte: todas as frentes são importantes. Então, durante esses 19 anos, nós fomos obrigados, de uma forma positiva, a comprovar cientificamente que o que nós dizíamos era verdade. Então, teve um estudo também científico que gerou várias publicações em jornais internacionais de boa qualidade, né? Além de comprovar para os pescadores que eles não seriam prejudicados, porque a quantidade de pescado, fazendo essa amostragem, mostrou que não diminuía a pesca a nível de prejudicar ninguém economicamente. Isso foi... Quer dizer, é a ciência traduzida com aproximação direta também com as pessoas que estão envolvidas, né? Ali na situação de emergência, e não um mundo à parte, porque quando fica um mundo à parte, a gente não consegue fazer praticamente nada, eu acho, nível de conservação. Sim. Vamos lá. Bom, você gente, quer entrar com alguma pergunta, Paulina? Não sei se você quer entrar com alguma... Que eu estou vendo que a galera está perguntando aí, né? Desculpa, eu tô deixando rolar aqui, mas ó, a Angélica está perguntando qual a realidade hoje na relação tartarugas, conservação e pescadores. Existe um manejo para permitir o consumo de ovos ou da própria tartaruga, ou isso não faz mais parte da rotina alimentar dos pescadores? Não, então, essa pergunta é legal. É ilegal consumir ovos de tartaruga marinha e a carne de tartaruga marinha, e a pesca é ilegal. Então, as tartarugas marinhas ainda estão em lista de ameaçadas de extinção. Então, elas, por lei, não podem de maneira alguma ser consumidas. É claro que a gente sabe que em lugares onde não há uma atuação perene, bem menos, não tem nem comparação com o passado, existem situações que a gente não está vendo que acontecem. Mas eu sou otimista, eu acho que na média a gente teve um trabalho bastante assim assertivo, e que as pessoas não comem mais ovo de tartaruga e carne de tartaruga assim na escala do que nós vimos lá atrás. Tanto que as populações estão se recuperando comprovadamente também. Sim. E é engraçado que o consumo na Amazônia, eu falo por ter trabalhado tanto tempo na Amazônia, né, também, né, o grande problema lá das tartarugas, da espansa, né, das podognemes em geral, é o consumo do ovo, né? É um alimento saboroso, ou eles não têm outra alternativa, né? Que... Olha, Flávia, assim, eu me lembro que a gente usava muito no início, comparava e dizia para os pescadores, mas é muito mais fácil criar galinha. Você caminha horas à noite para achar um recurso, mas era uma questão de oportunidade, na minha percepção, com necessidade, claro, né? Tinha uma oportunidade, mas na medida que isso também virou o trabalho deles, foi remunerado, e as gerações e os jovens foram achando também oportunidades dentro da conservação, isso virou passado. Onde nós atuamos, para mim, isso virou passado.
Eu espero que eu esteja certa, mas eu acho que já E é. hoje as principais ameaças para a tartaruga marinha no Brasil, Então, eu tenho quais... lá, a Paula, consegue achar, Paula? Ah, você vai voltar lá. É porque é outra coisa, né, que aqui é muito desafiador, né? As ameaças vão mudando, igual agora, chegou uma pandemia, né? Nós vamos falar isso mais para frente, assim, a gente nunca imaginaria passar por essa ameaça, né? Que está ameaçando todo mesmo o trabalho da maioria das. Chegou um governo, né? Chegou um monte de coisa, umas ameaças que não foram para a espécie, mas foram para quem trabalha com a espécie. Então as ameaças vão mudando também, igual você falou, o consumo dos ovos não mais, e agora vem outras, né? É o grande Eu desafio. tenho esse placar aqui, que se a Paulina puder passar rápido, vocês vão ver que a gente também já tem, isso são matrizes de ameaça. A Fundação hoje trabalha fazendo uma escala real, em tempo real, tentando fazer uma análise de matriz de ameaça por espécie para ver aonde que a gente vai ter fôlego para funcionar, para ter resultado. E muitas vezes até a pior ameaça não é atingível para nós, então tem que trabalhar por racionalidade, né? A maioria do que vocês veem aí no nosso placar está relacionada à pesca acidental, né? A pesca é um problema que a gente não enxerga, porque está na vastidão do oceano, né? A gente tem uma regulamentação de fiscalização, não é fácil mesmo, né? Então, é um problema que a Fundação também não tem como tratar, porque nós não fazemos fiscalização, não está no nosso papel, né? O desenvolvimento costeiro, quando não conforme com a legislação vigente, ele é um problema. Mas o desenvolvimento costeiro, além das leis que foram criadas ao longo do tempo, desses 40 anos, que eu acho que também foram muito fruto das ações do Tamar em relação às tartarugas marinhas, ele pode ser conciliado e ele pode ser, de alguma forma, um elo entre as pessoas e as tartarugas. E ele pode ser benefício para os dois lados, né? A gente sempre trabalhou muito com conservação, integrando dentro das nossas ações de proteção as pessoas, né? Então, eu acho que sempre a maneira da gente tratar isso foi uma maneira de tentar conciliar. Não é tão difícil conciliar, tem que ter paciência, né? Acho que isso mais ou menos responde a tua pergunta. É. E, Neca, uma dúvida também. Eu estou perguntando porque é muita história, muita coisa, né? Se a gente passa. A colaboração internacional, porque é uma espécie que não ocorre só aqui, né? Eu acho que grande desafio, por exemplo, se a gente trabalha com tamanduaí, que é aquele lá do delta do Parnaíba, o ciclopedidáctilo, ele ocorre só aqui no Brasil. Então, as pesquisas, as políticas públicas, as ações de conservação são aqui entre nós feitas, né? Como que é essa questão internacional, até em relação à ameaça e matriz de ações de conservação? Então, não existe a gente trabalhar com animal migratório sem trabalhar com cooperação internacional, né? Então, tem vários fóruns que nós participamos, que a Fundação tem cadeira, né, em alguns comitês, a Convenção Interamericana para a Conservação das Tartarugas Marinhas, tem um grupo de especialistas da IUCN, que é um órgão como se fosse uma ONU de meio ambiente, vou simplificar para o público leigo. E a gente é muito procurado e dá muita oportunidade de treinamento para países africanos, para países caribenhos, porque a gente criou ao longo do tempo uma maneira, um modus operandi que ficou muito reconhecido no mundo,
como conservação, né? Então, além da parte de pesquisa, que a gente tem também os resultados bem bacanas atualmente, a gente tem, naquela época, criou alguns mecanismos que as pessoas começaram a nos procurar muito para tentar uma receita de bolo que não existe, né? Isso é o que eu digo sempre quando alguém chega aqui, cada, cada lugar é um lugar, cada lugar tem seus valores, cada pessoa é uma pessoa, e a gente só constrói vivendo aquilo intensamente a longo prazo, na minha opinião, né? Construindo alguma coisa a longo prazo. Bom, vamos voltar lá, porque senão eu fico interrompendo, eu fico tão empolgada, eu quero ficar perguntando tudo. Sabe aquela aluna que fica lá na frente pedindo... Senão eu levanto aqui as perguntas também, vocês que sabem. Vamos continuar a apresentação, então, vamos falar. Paulina, vê se você consegue voltar 3 slides, falar um pouquinho de pesquisa e mostrar o mapa das interações das tartarugas nos outros lugares. Muita gente, olha só. E a quantidade de perguntas mesmo, mas olha, Paulina, vamos deixar as perguntas só para mim. Olha lá o Caio, ó, lá o Caio tá batendo palma ali, vou deixar só para mim, eles vão ficar loucos aqui na live, porque fica todo mundo desesperado. Eu já vi várias vezes, depois eu revi algumas lives. Paulina, pergunta isso, Paulina. Então, se quiser fazer uma defende lista aí, me defende aí, porque pergunta aí pro povo. Os gigantes da conservação, a grande ideia, né, Flávia, é justamente esse papo entre coordenadores e coordenadoras de projetos, né, para entender, e no finalzinho a gente, quando tem um tempo, a gente traz as perguntas da plateia, do povo de quem está assistindo a gente. Neca, qual que é o slide que você precisa? Vê se tu consegue voltar 3 aí, onde fala... Tá, eu vou rodar e aí você me fala, deu, tá? Para trás. Aguenta aí. Eu tô aprendendo esse negócio aqui. Aí, bom, vamos para lá. Aí, era um. Aqui, ó. Aqui? Esse, isso. Perfeito. Aí. Então, gente, daquela época lá do jegue, dos tempos da Idade da Pedra até agora, houve uma evolução enorme na instrumentalização da pesquisa. E o legal é que eu comecei trabalhando com tartaruga, entendendo quase nada, e ainda tem muita coisa para se aprender, né? Mas essa questão dos equipamentos de telemetria por satélite, que é esse equipamento aqui, olha aqui, ó, essas olivinhas, que são as pequenininhas lá de Sergipe, elas vão para Guiné-Bissau como se estivessem numa highway, né? Então, aí você imagina quantas possibilidades elas têm de passar por uma frota, pelo pesca, pelo não sei o quê. E elas voltam para o mesmo lugar, né? E elas também têm o hábito de andar pela... Uma outra turma da mesma espécie se locomove pela plataforma continental do Brasil. Então, isso aqui está nos ensinando a entender o que esses bichos fazem dentro d'água. Se os mapas estão pequenos, esse aqui é um mapa gerado por conhecimento genético. Eu vou chamar a atenção de 2 coisas que me enlouqueceram. Aqui tem Oman, e as tartarugas que reproduzem em Oman, as pequenas, as juvenis, vêm até aqui, que é aqui a elevação do Rio Grande, lá no sul, para se alimentar. Então, esse monte de macarrão que vai para tudo que é lado, isso são descobertas da genética, de origem, de onde que elas se alimentam, quando se juntam com a telemetria, é um espetáculo, e quando colocam um temperinho, que são os isótopos, que você tira um pedacinho da pele, tira um pedacinho da carapaça do casco, tira sangue, e aí você tem
também uma assinatura que ajuda a mostrar onde esses bichos se alimentaram e ajuda a rastrear, você está começando a entender, isso é no mundo, a gente está avançando muito no entendimento do que acontece dentro d'água, que até muito pouco tempo atrás a gente não sabia de nada. Como eu acho que, Paulina, vamos passar para o próximo, depois das ameaças, porque tem 2 slides que são imperdíveis, que eu gostaria de mostrar, que um deles é esse aqui, né? Então, lembrando lá naquele começo, número 1, SOS, contratar os pescadores, os mais velhos, os que usavam as tartarugas. Número 2, o que fazer com as mulheres, que foi uma segunda etapa, e aí se montaram as confecções do Tamar, que são em áreas onde se criaram reservas biológicas, que tinha pouca oportunidade de emprego. Hoje são confecções que abastecem todas as nossas lojas e são um barato, e são grupos de mulheres locais que começou com 2 máquinas de costura, né? E tem um padrão, agora vou me exibir, internacional. Na minha opinião, as roupas feitas por elas são fantásticas. E aí nos deu tempo também para eleger que todo mundo que trabalha no Tamar, que vem de fora, tem que morar onde trabalha, para viver e conviver com os mesmos problemas das pessoas que moram nas comunidades, para ter uma vivência, uma experiência real de compartilhamento, né? Aí entram os programas de valorização de cultura, e um programa que é o programa que eu entendo que é o mais que nos carrega para o futuro, são os programas de educação. Lembrando que a gente protegeu uma geração de tartaruga marinha, já as tartarugas demoram cerca de 20 a 30 anos para chegar à primeira idade de maturação, mas nós temos 2,5 gerações de pessoas nesses lugares que vivem e convivem e têm programas integrados dentro do Tamar, customizados para cada lugar. Então, isso é uma adesão das pessoas. Muitas pessoas se formaram em biologia, se formaram em pedagogia, o Tamar ajudou, e essas pessoas são atuantes, né? E são pessoas da comunidade. E o 6º passo já que nós criamos, e se você conseguir passar para a próxima, Paulina, eu acho que é a que eu acho mais... para mim, é a melhor tradução do que o Tamar construiu, né? A gente tem o ciclo das tartarugas marinhas e tem um ciclo socioprodutivo, né? Que infelizmente foi completamente interrompido aqui pela pandemia, né? Então, um resultado de 40 anos, nos últimos 10 anos, a gente tem geração de emprego e renda, nós temos as comunidades com menor potencial turístico, onde tem essas unidades de produção, que é bordado, que é renda, que é aldeia indígena, colares, coisas com miçanga, e as confecções, né? Tartareia em Ubatuba, que transfere os produtos para os lugares com potencial turístico. Então, as tartarugas nos deram a oportunidade de ter um fantástico ciclo de aproveitamento integral. Como a fundação não gera lucro, todo o excedente, além de pagar todo mundo, gerar emprego para todo mundo, vai de volta para desenvolvimento e valorização cultural, pesquisa e monitoramento e os projetos de educação. Isso aqui quebrou. Todas as nossas estruturas de centro de visitante e lojas, que nos últimos 10 anos nos proporcionaram o sonho de ser autossuficiente e nos deram como resultado 70% do nosso orçamento, uma grande parte investida em geração de emprego e renda,
Nós estávamos com 600 funcionários CLT, a maioria das comunidades locais, e nós geramos 1.800. Pode passar, Paulinho. Pode passar. Não, para o resultado, um antes. Né? Geração de emprego com direto e indireto, 1.800 posições de trabalho. Esse ciclo, eu espero que temporariamente, fiquei até gaga, estou cansada também, ficou interrompido. Nós tivemos tanto sucesso em alcançar a autossuficiência que com essa pandemia, uma coisa inacreditável que ninguém esperava, rompeu a corda na coisa mais preciosa do nosso ciclo, né? Mas, para a gente não terminar essa fala com uma coisa pessimista, assim, as tartarugas estão bem, a nossa preocupação é agora conseguir ter saúde para a fundação, para que ela sobreviva e ela consiga voltar a cuidar das tartarugas e das pessoas. E também, pré-pandemia, e os resultados não mudam muito, né? Talvez vão mudar para o futuro. Aqui tem um quadrinho de todas as nossas conquistas, a gente está presente em 26 lugares no Brasil. A Fundação protege cerca de 25.000 a 30.000 ninhos por ano. Tem essa questão de ser uma entidade de direito privado sem fim lucrativo, onde todo o recurso reverte em conservação, né? E nós temos também comprovado cientificamente que todas as espécies que desovam e que ocorrem no Brasil, as populações dessas espécies estão em recuperação. Então, agora é a gente tentar entender como vai fazer no futuro, e eu queria terminar com esse último slidezinho aí, que é, quando nós começamos a vender camiseta, foi num momento de varal, quando acabou o dinheiro de tudo quanto foi dado, e nós começamos a vender essas camisetas e as pessoas diziam que o Tamar não era sério, porque o Tamar vendia camiseta, né, na época. E o nosso varal agora, o nosso estoque, que foi o que ficou aí com o fechamento de tudo, que é o único recurso que a gente tem na mão, que a gente conta, mas não está na nossa mão, está na nossa loja virtual. Então, também, as pessoas perguntam muito como colaborar, como é que eu posso ajudar, se pode doar, se não pode doar. A melhor forma, se alguém quiser ajudar, colaborar, é comprando esse estoque, né, que está depositado nessa loja aí, que foi o que nós conseguimos fazer diante da pandemia. E eu espero mesmo que essa interrupção, que nós tenhamos fôlego e tenhamos criatividade para retomar o nosso trabalho, talvez não na mesma forma, nem no mesmo perímetro, mas que a gente consiga retomar ele. Porque ele vale muito a pena. Com certeza. Eu vou falar mais ainda. É dever nosso, de cada cidadão agora, entrar na loja do Tamar e comprar qualquer produto que seja. Temos que manter o Tamar vivo. Temos que manter as bases que existem hoje. Temos que manter essa história da conservação. Eu sei que só a loja virtual não vai conseguir. A gente tem que ir além, né, que eu acho que não é só a pandemia, o buraco está muito mais embaixo, né? Eu acho que é hora, sim, também das empresas se mobilizarem para colaborar. Eu até vou fazer uma ressalva também, agradecer, nós temos patrocinadores que foram fiéis, a Petrobras, a Jeep nos ajuda com os carros que a gente está utilizando. A gente tem a Nestlé, que tem nos ajudado em programas educacionais, inclusive com jovens. Então, assim,
Precisa de mais apoio mesmo, porque a nossa movimento dos últimos 10 anos foi ser autossuficiente e mais independente para poder fazer essa questão de ter uma folha de pagamento fixa com as pessoas locais e gerar emprego para conservação. Isso depende do turismo, basicamente é isso, né? Então, eu vou... porque... Oi, Paulina. Posso fazer algumas perguntinhas ou você quer continuar? Não, eu só quero só uma coisinha só. É que, assim, muita gente não entende essa questão de financiamento. O financiamento, ele acaba, né? A gente consegue um projeto e ele acaba. E aí a gente tem que ir atrás de outro. Então, a gente passa muito tempo da vida aqui, ó, escrevendo projetos para conservação. E ele acaba. E as pessoas, como a Neca mostrou ao longo dessa apresentação, as pessoas dependem, né? A renda toda, o pescador. Então, buscar essa sustentabilidade é o que toda ONG quer. Você conseguir ter o que o Tamar conseguia com as bases, mais de 70%, com mais de 1.200 funcionários, né? Você falou. Então, assim... não tem certas oportunidades de trabalho, mas funcionário CLT já a gente teve que, né, diminuir muito o nosso quadro. Uma pena, né? Mas eu espero que seja temporário. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender, né, e valorizar essa busca mesmo, porque às vezes a gente entra na loja e fala, um produto, mas tá caro, tá... Gente, tem valor agregado, né, tem outras coisas, tem uma causa, né, então, de novo eu falo, aqui na live já é um pedido oficial, entrar na loja do Tamar agora e comprar um produto que seja, para a gente fazer... a nossa parte que seja para manter uma instituição e que a gente ama tanto, que abriu tantas portas para nós, né? Paulina, eu fico emocionada mesmo, Neca, desculpa, eu estou muito visceral nesse momento de pandemia. Tem de tudo aqui, né? Muitos elogios, claro, e admiração por toda essa trajetória do Tamar. Deixo um abraço para todo mundo que está, né, imagino, participando. Perguntam se já existem arribadas de oliva no Brasil. Boa pergunta. Arribada é um comportamento para todo mundo entender, que tem descrito na Costa Rica, em alguns lugares na Índia, e alguns lugares do Caribe, onde, em vez de sair uma tartaruga, outra e outra, saem 300 mil fêmeas ao mesmo tempo, num movimento de praia durante 3 dias, de manhã, de tarde, de noite. Inclusive, os ninhos não conseguem, não tem espaço físico para isso, né? Eu acho que as nossas olivas estão começando a parecer ter um comportamento gregário. E a gente quer comprovar que talvez o que da questão não seja se prender no número, mas o comportamento. Então, a gente tem cada vez mais uma impressão de que as olivas podem estar, sim, perante uma situação de início de arribada. Uhum. O Marcos pergunta se existe a previsão de alguma das espécies, ou mais de uma, sair da lista de espécies ameaçadas aqui no Brasil, na lista do Brasil, ou da IUCN em breve? Olha, sair completamente da lista, eu acho que não, né? Tem algumas espécies que estão sendo consideradas entrar numa categoria que é... Gente, me deu um branco agora, esqueci, mas é uma categoria menor, né? Mas sempre com cuidado e sempre com o critério de manter uma premissa de que elas podem até entrar em categorias mais frágeis de conservação, de proteção, mas elas são dependentes de conservação. Ou seja, ninguém está liberado, não tem essa de consumir tartaruga marinha. Eu acho que vai... É uma coisa que nem não é muito assim rentável, não. É difícil, eu
Rodrigo pergunta se o óleo que invadiu, o óleo, né, em 2019, né, que invadiu a costa brasileira, acabou impactando as tartarugas. Vocês têm uma avaliação com relação a isso? Paulina, a gente não acha que impactou muito, não, porque os ninhos, não se sabe direito a situação, né? Mas o que a gente conseguiu ver não foi um impacto tão grande, não. Uhum. Tem uma pergunta aqui, não sei se você quer comentar, eu recebi agora, não tive tempo ainda de ver muito sobre o que saiu sobre as bases hoje no Diário Oficial. Isso deu uma confusão. É o seguinte, até é bom esclarecer. O decreto que saiu no Diário Oficial são bases do Centro Tamar do ICMBio, não são da Fundação Pratamar. Então, a Fundação mantém a execução dos projetos em Arembepe, e tem uma base própria, mantém Pirambu e tem uma base própria, mantém o trabalho em Pipa e na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, tem uma base própria. E o outro lugar, eu acho que foram esses 3 lugares que foram anunciados. Porque são estruturas que trabalhavam em complementação e, à medida que o tempo foi passando, foram mudando as funções. Então, não acabamos com nenhuma dessas 3 bases na Fundação Protamar. Pela Fundação Protamar, certo? Então, é uma questão do ICMBio, é isso? Do ICMBio do governo, que já eram praticamente bases administrativas, mais do que elas, pelo que eu entendi, eu também soube antes de vir para cá, isso tudo vai se fundir e vai criar uma base administrativa, técnica em Salvador, que vai responder por essas questões legais das reservas biológicas. É o que eu estou entendendo, não consegui ainda falar direito com as pessoas do centro. Chegou aqui também agora, também não tive tempo de ler tudo, por isso que eu joguei se você queria comentar, mas acho que era importante você explicar justamente essa divisão, né? O que é ICMBio, o que é a Fundação Protamar, porque tinha muita gente aqui colocando que estava preocupada realmente com as atividades da Fundação nessas bases, né? Então, a galera que perguntou de Arembepe... As atividades da Fundação foram, sim, em parte interrompidas e muitas pessoas foram desligadas temporariamente em função da pandemia, conforme eu expliquei. Mas a gente não fechou nenhuma base dessas aí e nós pretendemos voltar a ocupá-las, espero, com a ajuda, como temos tido, de toda a sociedade, que quem patrocina o Tamar nessa... além dos patrocinadores corporativos, quem mais patrocina o Tamar é a sociedade, visitando o nosso centro de visitantes e entrando nas nossas lojas, né? E não só de visitantes, tem uns depoimentos lindos aqui, eu só vou ler alguns, tanto de gente que trabalhou com vocês, né, como a própria Flávia, né, que a gente vai poder mostrar essas fotos ou vou ter que deixar guardado esses negócios? Pode mostrar, por favor. Eu vou aproveitar então aqui um dos meus estágios mais lindos da vida, base Ubatuba e Lancheta no ano 2000, a Jerusa, a Karina, eu fiz também em 2009 em Ubatuba, que mais, né? Que Flávia Juntas, que legal. Um beijo para vocês da Itália. Olha só. Gratidão eterna pelos ensinamentos. Abraço ao Gui, Oráculo da Conservação, Fábio Lima, mandando aqui inspiração. Fábio, nosso Fábio que trabalha com a preguiça na Rádio Forte. 2 inspirações para a vida. Nossa, muito bacana essas... o Vinícius, enquanto eu vou buscar essa foto bombástica, promete, o Vinícius está perguntando, né, Cá, para você comentar um pouco da predação dos ninhos em Fernando de Noronha, pela espécie introduzida lá, o lagarto teiu. Então, eu não vou saber explicar isso assim de cabeça, né? Nós temos muito problema com predação também no litoral, Vinícius. A gente tem problema com raposa, nós temos problema com tatu, e
Eu tenho a impressão, pelo que eu me recordo, lembrem que eu trabalho com muita gente, com muita coisa, que não é uma coisa tão significativa e que esses ninhos estão sendo protegidos. Mas eu posso, depois, se você quiser entrar em contato pela nossa fundação tamar, tamar.com.org.br, a gente pode te responder melhor. Olha só que linda essa daqui. Aí, Paulina, avisa para a Neca que tive uma das maiores emoções com meu filho na Praia do Forte, vendo uma tartaruga ser solta ao mar. Demais. Parabéns para essas mulheres incríveis que fazem a defesa ambiental de nosso país há décadas. Não fosse essa live, não teria acesso a essa história de vida tão linda. Bacana, né? Muito bom. Estou procurando aqui. Olha só. Vamos ver se eu consigo abrir. Ó quem tá aqui, ó. Já vou falar que eu já vou dar spoiler para as outras lives, ó. Tatiana Neves, Neiva Guedes, Henrico. Nós vamos falar da Jubarte também. Tá todo mundo aqui nessa live. Estou tão feliz. Enquanto eu estou procurando, eu vou mostrar só mais um reforço, porque não vale a pena a gente lembrar. Tcharam. Certo? Estão vendo aí? Está aparecendo, né? Loja do Tamar, os produtos. Outra coisa, eu vou fazer propaganda, né, Neca? As camisetas do Instituto Tamanduá, as nossas camisetas, são feitas pela Fundação Tamar, tá? Então é outra coisa interessante, né, Neca? As ONGs, os grupos, vocês também fazem esse material, né? Eu esqueci de uma coisa importante. Quem está sustentando a metade dessas mulheres com esses empregos agora é a produção de máscara. Então, também, através do contato da loja virtual, não está lá divulgado, a gente não teve fôlego para organizar uma loja virtual no meio da pandemia, com essa competição de todo mundo ter corrido para lá, né? Mas as nossas duas confecções estão conseguindo se manter 50% com produção de máscara. Olha que legal. Bom, acho que achei aqui. Ah, sim. Eu não coloquei minha foto de estagiário de 97 aí, porque vocês iam cair de costa, porque volta no começo ali, Paulina, por favor. Mas acho que era em como que chama? Transparência, né? Esses lá, 97. Mas assim, nós chegamos na Praia do Forte, no Projeto Preguiça, está aqui a foto de inauguração que foi realizada no Projeto Tamar, né, na Fundação, e está aqui todo mundo, foi um momento muito especial para nós, eu estou trazendo essa foto, aproveito aí para agradecer a Érica, a coordenadora, o Fábio, que faz todo o trabalho de campo com as preguiças, né, Gaston, Paloma, Suelen, todo mundo aí envolvido nesse projeto lindo, e a gente inaugurou recentemente a base, pode passar, por favor, Paulina, e super bem recebido. Esse aqui é o Gui Marcovaldi, né, o famoso que a Neca acabou de falar, o companheiro de vida mesmo, né, de Tamar, de vida. Pode passar, por favor. E aí eu tive, né, sempre, esse aqui não foi estágio, foi antes, foi agora, recente, mas ainda indo lá, né, acompanhar a Zisova, o momento mais lindo, uma delícia, essa interação entre projetos. Mas aí, nessa próxima foto, eu quero mostrar que a Neca não é só tartaruga, não. Quero denunciar aqui ao vivo que a Neca está junto com a gente das preguiças. Pode passar a próxima, por favor? Olha lá, ó. E que foi com a gente para campo, para capturar as preguiças, e fico muito feliz, Neca, de você ter abraçado o projeto na Praia do Forte, acolhido a gente, né? O Fábio e a Érica já estão lá há muitos anos, e representando muito bem o Instituto Tamanduá lá, mas vocês abriram as portas mesmo de coração. Obrigada, viu? Foi minha única traição. E eu fui muito louca também com essa criaturazinha que está aí comigo, que é minha neta.
Você viu que ela tá com boné. Sabe o que eu lembro, Neca? No dia da inauguração lá do projeto, eu falei, ela estava no grupo, todo mundo ali do Tamar, né? Eu falei, olha, tem alguém aí que vai começar a trabalhar com as preguiças. Aí ela ficou super envergonhada, falou, não, eu trabalho com as tartarugas. Eu falei, mas você acabou de falar que você vai trabalhar com as preguiças, o que está acontecendo? E ela ficou mega com vergonha, né? Coisa mais bonitinha. Muito bom, muito bem, gente. Muito É bom. isso, então. No final, então, só para de novo agradecer, deixar aqui ó, o nosso QR Code para quem quiser colaborar também com as comunidades da Praia do Forte, né? Comunidade da Sapiranga, Tapera e Pau Grande. E também a lojinha, a gente já falou da loja do Tamar. Para quem não sabe, acho que todo mundo conhece a loja do Tamar. A loja do Tamar é sonho de consumo de todos nós, né? Mas é a loja que, além de... tem um outro designer, tem um outro... Eu concordo com você, né? Que não é puxando saco aqui, não. Tem uma outra estrutura, né? Designer de camiseta, designer de... Então, além de comprar virtualmente, a gente consegue também pedir para os nossos projetos e eles dão todo esse apoio para criar novos produtos, né? Olha que belezinha quem chegou agora. Ah lá, Neiva Guedes, queridas, mulheres na conservação, né? Mulheres na Conservação. Vou fazer meu merchan, então. Vocês também entrem em mulheresnaconservação.com ou pelo Instagram Mulheres na Conservação. Vocês vão ouvir, ler e ver 5 histórias de grandes mulheres, incluindo esta que vos apresenta no Instituto Tamanduá. Gente, eu vou deixar, tem muitas perguntas, mas principalmente muitos desejos de sorte, de continuidade, de resistência aqui para vocês, né, neste momento tão difícil que a gente vive, né, e pelos projetos também de conservação. Então, muita solidariedade aqui e principalmente muita admiração pelo trabalho de vocês e pelo toda a história na conservação marinha do Tamar, né, Cá? Foi um grande prazer te ouvir hoje. Muito obrigada. Foi um sucesso a sua primeira live, viu? Arrasou. Neca. Aprendi um pouquinho. E obrigado pela oportunidade também. E obrigado para a galera que está nos assistindo aí. O Tamar e o Preguiça e todos esses projetos só existem porque as pessoas acreditam, né? Então não é um trabalho só nosso, é um trabalho de todos. E é um trabalho para os nossos habitantes do futuro aí terem o privilégio que a gente ainda tem. Muito bem, você que chegou nesse finalzinho, lembrando que isso fica disponível no Facebook do Instituto Tamanduá para você assistir de novo, e também amanhã já no YouTube do Instituto Tamanduá, a gente vai ter as próximas lives dos gigantes da conservação, e também a gente tem dos bastidores dos trabalhos nas bases do Instituto Tamanduá, mas sempre também arrecadando fundos para levar para as comunidades que ajudam o Instituto Tamanduá a ajudar na conservação através desse QR Code ou também pelo site do Instituto Tamanduá e também na lojinha do Tamar, por favor, como a gente aprendeu hoje. Muito obrigada a todos, a todas e até uma próxima aventura e papo virtual. Boa noite.